Bom, e por falar em proteção, desde ontem a Anvisa decidiu que a aquisição do medicamento ivermectina agora só vai acontecer mediante receita médica. O uso do remédio vinha acontecendo de forma indiscriminada por pessoas que acreditam que ele possa ter eficácia no combate ao novo coronavírus. E agora eu bato um papo então com a presidente do Conselho Regional de Farmácia de Goiás sobre essa decisão, a Lorena Bahia. Boa tarde, bem-vinda. Peraí, a gente está com um probleminha no áudio? Opa, é uma honra estar aqui com vocês. Boa tarde, Michele. Boa tarde. Então, vamos lá. No começo, Lorena, a gente estava aí com alguns médicos até se reunindo, né, para fazer a compra da ivermectina e distribuir de forma gratuita às pessoas. Por que dessa decisão agora, então, de só vender com receita médica? Então, Michele, o que acontece com a ivermectina? A ivermectina, ela é um antiparasitário comumente utilizado para o tratamento de escabiose, sarna, piolho. E quando ela foi testada in vitro nos laboratórios, ela mostrou uma atividade antiviral para o coronavírus. Mas isso já aconteceu também em relação a outros vírus, como HIV, como chikungunya e também o ebola. Então, ela demonstrou atividade antiviral in vitro, mas ainda não existem estudos com a utilização em humanos. E quando foi anunciada essa atividade antiviral no laboratório, nos testes in vitro, a gente começou a perceber uma busca desenfreada da população a esse medicamento, a ivermectina. Então, assim, muita gente buscando a ivermectina até mesmo para ser utilizada de uma maneira profilática, para prevenir a Covid-19. E aí a gente tem que lembrar que a Covid-19 ela é uma doença que ainda não tem nenhum medicamento que seja capaz de curá-la ou um kit de medicamentos que possa curá-la. Os medicamentos que são utilizados na Covid-19, eles são utilizados na tentativa de minimizar sinais e sintomas e de impedir que a Covid-19 tenha avanços, né, e parta para uma forma grave. Então, a Anvisa, pensando nesse consumo que está sendo feito, né, até mesmo de uma forma irracional, porque a posologia que vem sendo utilizada, né, e às vezes ela pode estar sendo utilizada sem o acompanhamento médico, ela pode, inclusive, trazer danos para o paciente. Então, por Lorena, isso, ela passou agora a ser controlada. Pois é, que danos podem ser esses? Que riscos uma pessoa corre ao ficar tomando a ivermectina aí, né, por um longo período, porque já que ninguém sabe quando pode ser acometido aí pelo coronavírus, né, pegar a Covid. Então, assim, qual o risco de tomar esse medicamento por tempo indeterminado e de não ter necessidade, no caso, né, para o tratamento contra vermes, enfim, quais os riscos? Então, os primeiros sintomas que a gente observa nos pacientes, até mesmo quem toma a ivermectina de uma forma profilática, quem tem também a forma leve, são as manifestações gastrointestinais. Então, ele é um medicamento que ele pode ocasionar vômito, diarreia, dores abdominais, né? Também inibir o paladar do paciente. E em alguns casos, né, naquele paciente que já está numa forma mais grave da doença, que apresenta hiperinflamação das células, esse paciente ele pode ter comprometimento do seu sistema nervoso central. Então, é importante para a ivermectina, assim como qualquer medicamento que é tarjado, que o paciente só faça uso se ele tiver uma prescrição médica e para que ele tenha melhores resultados terapêuticos do uso do seu medicamento, ele deve também receber as orientações farmacêuticas durante a dispensação. Eu costumo dizer que o farmacêutico é o profissional de saúde mais acessível da população, então ninguém precisa marcar horário para falar com o farmacêutico e antes que gere qualquer dúvida, antes do paciente entrar em pânico, antes dele fazer uso de qualquer medicamento, que ele se oriente com o seu farmacêutico para que ele tenha melhores resultados terapêuticos. Bom, e por e falar também em a gente orientação, deve lembrar...
Lorena, só por falar em orientação, já que você está falando dessa questão de procurar um profissional, a gente teve aí a divulgação de uma pesquisa também que diz que a hidroxicloroquina, a dona cloroquina que vive sendo debatida e discutida, diz que ela não é eficaz nem para casos leves e nem moderados da Covid, ou seja, ela é ineficaz. Qual a sua avaliação, o que você pensa com relação a essa pesquisa, Lorena? Então, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás sempre defendeu o uso racional de medicamentos, né, a partir da medicina baseada em evidência. Então, nós temos acompanhado os estudos. Esse estudo que foi feito, que foi apresentado ontem, né, um estudo brasileiro, ele vem confirmar o que alguns outros estudos já mostraram, né, a falta da efetividade da cloroquina em casos leves. A gente tem que lembrar que quando a cloroquina foi padronizada para utilização na Covid pelo Ministério da Saúde, em um primeiro momento, a indicação dela seria para pacientes, né, que estavam com o seu quadro agravado, para ser utilizada no ambiente hospitalar sob acompanhamento médico. Então, existe, né, um risco, principalmente um risco cardíaco, quando se utiliza a hidroxicloroquina e a cloroquina. E esse risco ele tem que ser acompanhado de perto. Então, o paciente que faz uso da hidroxicloroquina, ele tem que ter a sua função cardíaca monitorada, então é necessário que ele faça, né, dentre os exames, o eletrocardiograma, para que ele não venha a sofrer as consequências dos efeitos colaterais da cloroquina. A gente pode observar o próprio presidente da República, né, usando a cloroquina, ele fazia o monitoramento 2 vezes ao dia. Então, é um medicamento assim, que ele tem que ser observado o seu uso, né, acompanhado de perto e, no meu entendimento, ele deveria ser utilizado quando o benefício dele justifica os riscos que o paciente está envolvido a utilizar. Então, em casos leves, existem outros tipos de tratamento, né? Existe o controle de sinais e sintomas da doença, que pode ser feito com medicamentos estabelecidos para essa finalidade, os antitérmicos, térmicos, né, medicamento para tratamento da rinite. Quando o CAGRA vem, a gente tem tido bons resultados com a ação dos corticoides, né? Mas tudo tem que ser prescrito pelo médico, que faz a prescrição após um diagnóstico, e tem que ter um monitoramento também da utilização desses medicamentos, né? Todo medicamento, ele apresenta um risco quando é utilizado. Então, assim, a gente precisa dos profissionais de saúde acompanhando o paciente e o farmacêutico orientando para o uso racional do medicamento. É isso aí. Obrigada, Lorena, que é presidente aí do Conselho Regional de Farmácia, pelos esclarecimentos aqui no TBC Notícias. Uma ótima tarde.